Olá gente, tudo bem? Estamos de volta aí com mais um vídeo e hoje a gente vai tratar de um assunto muito interessante, base fundamental para conhecermos aí os princípios da física. Nós vamos tratar de uma unidade de medida que a gente trabalha com ela constantemente, está no nosso dia a dia, presente todo instante. Vocês sabem qual é essa unidade? Se vocês responderam comprimento, vocês acertaram. Nós vamos hoje trabalhar com essa unidade de medida comprimento, certo? Mas antes, pessoal, da gente continuar a nossa aula, peço para vocês se inscreverem aí no nosso canal, dar o seu gostei ou o seu não gostei, tá? Comenta, compartilha o nosso canal aí com outras pessoas, é muito importante aí para a continuidade desse projeto, tá bom? E agora que você já fez isso aí, vamos pegar lápis e papel, preparar as nossas cabeças para a gente começar a estudar um pouco mais sobre essa unidade fundamental da física, que é o comprimento, tá bem? Então vamos para o vídeo. Você já deve ter visto uma maratona, uma corrida de rua na TV ou mesmo ao vivo na sua cidade. Os atletas eles estão disputando entre si para ver quem consegue executar da melhor maneira dois fatores: percorrer toda a distância estabelecida para a corrida e segundo, percorrer o trajeto no menor tempo possível. Quem fizer melhor esses dois pontos é o grande vencedor da disputa. Então, na corrida, estão aí presentes dois fatores, mas no momento só vai interessar um deles para a gente, que é exatamente o trajeto, o comprimento do trajeto gasto para o corredor vencer a disputa. Essa medida, comprimento, ela faz parte do nosso Sistema Internacional de Medidas desde o ano de 1960, quando foi instituído esse sistema, certo? Na França, nessa década. O nome da unidade para medir o comprimento é o nosso famoso metro, ok? Esse é a unidade de medida utilizada para medir o nosso comprimento. Mas aí, como foi criada essa unidade de medida? Ela surgiu do nada, do acaso? Não teve uma definição? Na realidade, gente, tudo na física não vem do acaso, mas ele tem uma razão, por quê? E o metro, o tamanho que nós conhecemos do metro hoje, não é um tamanho que foi decidido aleatoriamente. Foram alguns estudos e esse tamanho mudou no decorrer do ano ao passar da história. Vamos ver alguns processos que o nosso querido metro sofreu, certo? Olha um dos princípios do que já foi o metro. O metro, pessoal, foi nada mais nada menos do que a medida que nós temos do Polo Norte até a linha do Equador. Essa medida aqui que vai do Polo Norte até a linha do Equador já foi chamada de metro. Isso tudo, professor? Não, pessoal. Essa distância foi dividida aqui, ó, em 10 milhões de pedaços. E cada um desses pedaços era o que se tinha denominado de metro. Porém, o que foi que aconteceu? Observou-se que o meridiano, que é a distância que vai dos polos, não são todos iguais, certo? Por causa das deformações que a Terra pode sofrer. Assim, a gente não teria uma unidade fundamental padrão. Ou seja,
essa unidade ela não ia ser constante, ela poderia mudar. E você trabalhar com uma unidade que muda gera um problema muito sério. Então, o que foi que se viu? Temos que então mudarmos de unidade de medida. Foi isso que se pensou. Daí se instituiu uma nova unidade de medida, que era formado exatamente por quê? Por uma barra metálica, uma liga metálica, constituída de 90% de platina, um metal, e 10% de irídio, que ficou guardado lá no Instituto Internacional de Pesos e Medidas, o mesmo instituto onde foi fundada no primeiro Congresso Internacional de Pesos e Medidas no ano de 1960, que criou o Sistema Internacional de Medidas, que é o padrão adotado pela maioria dos países. Contudo, gente, observou o quê? Que o metal também pode sofrer deformações. Como vocês vão ver mais na frente, o metal ele pode aumentar de tamanho ou diminuir de tamanho, de acordo com a temperatura. Tá? Por isso, essa definição do que seria um metro, que era o comprimento de uma barra metálica formada por platina e irídio, só durou até o ano de 1983. Então, pensou-se aí como fazer essa substituição. O que seria então essa nova definição de metro? Criou-se aí uma definição que é aceita nos dias de hoje, que é o metro, o comprimento do trajeto percorrido pela luz no vácuo durante um intervalo de tempo com duração de 1 dividido por 299 milhões, desculpa gente, 792.458 de 1 segundo, ou seja, é uma parcela bem mínima do segundo. É pegar 1 segundo e dividir por praticamente 300 milhões. Você veja que é minúsculo. Essa distância que a luz percorre é que a gente chamou de metro. Okay? E aí, depois de conhecermos a definição do que seja metro, nós temos aí os chamados múltiplos e submúltiplos, os derivados do metro. Os múltiplos do metro, a gente tem que é o nosso querido quilômetro, que ele equivale aí, no Sistema Internacional de Medidas, 1000 metros. 1 quilômetro equivale a 1000 metros. Nós temos o hectômetro, que no nosso Sistema Internacional de Medidas, ele vale 100 metros. E nós temos também o decâmetro, que no nosso Sistema Internacional de Medidas vale 10 metros. E nós temos os submúltiplos. Submúltiplos são partes menores do que 1 metro, certo? Quais são eles? Os mais conhecidos. Nós temos o decímetro. O decímetro vale 0,1 metro. O centímetro, que vale 0,01 metro. E o milímetro, que vale 0,001 metro. Gente, vamos dar um trato aqui mais sobre as questões dos submúltiplos. Qual é o trato, professor, que nós vamos dar aí nessa questão dos submúltiplos? O seguinte, a gente transformou, viu quanto cada submúltiplo vale em metro e quanto cada metro vale em cada um desses submúltiplos, certo? A gente viu, por exemplo, que o decímetro era 0,1 metro. E 1 metro tem quantos decímetros? 1 metro ele tem 10 decímetros. Nós vimos que 1
decímetro, 1 centímetro equivale a 0,01 metro. É 0,01 metro. E 1 metro, a gente já sabe que ele vai ter 100 centímetros. E no milímetro, a gente viu que o milímetro tem 0,001 metro. Sendo agora, a gente já sabe que 1 metro tem 1000 milímetros, né? A gente sabe fazendo essas conversões. Então a gente tem que 1 quilômetro são 1000 metros, 1 hectômetro são 100 metros, 1 decâmetro são 10 metros. 1 metro tem 10 decímetros, tem 100 centímetros ou tem 1000 milímetros. Ok? E como transformar, professor? Muitas vezes o problema é precisar transformar, o que a gente vai ter muito. Precisar transformar de quilômetro para metro, de quilômetro para hectômetro, de metro para centímetro, né? Então o que é que nós fazemos? Ó, gente, a regra é, se eu quiser transformar do maior para o menor, eu vou multiplicando por 10 cada casa. Multiplico por 10 cada casa. Se eu quero do menor para o maior, se eu quero subir, eu vou dividindo, certo? Cada casa. A regra básica é essa. Se eu quero descer, ou seja, do maior para o menor, eu multiplico. Se eu quero subir do menor e lá para o maior, quem é o maior? Quilômetro. Quem é o menor? Milímetro. Certo? Então eu divido. Mas, professor, não existe nada mais assim fácil que eu possa adotar, não. Gente, eu uso uma regrinha básica utilizando aqueles padrões, certo? E eu vou mostrar aqui para vocês já no exercício. Ó, transforma a medida de 4,81 metros para milímetros, né? 4,81 metros para milímetros. Ó, eu botei só a réguazinha de como a gente vai fazer essa conversão, tá? Gente, eu vou transformar de metro, que é aqui, para milímetro. Eu quero chegar aqui. Eu vou sair daqui e chegar aqui, tá? O que é que eu vou fazer? Quando eu quero sair daqui do maior para chegar no menor, o que é que eu vou fazer? Eu vou botar cada um dos algarismos que eu tenho aqui em uma casa. Como assim, professor? Cada um em uma letra. Por exemplo, começando da onde? Começando da onde eu vou sair. Eu vou começar por aqui, pelo metro. Por quê? Porque eu estou saindo do metro. Então, no metro eu vou colocar o 4. Certo? A próxima casa é o decímetro. Nele eu vou colocar o 8. Na próxima casa, o centímetro. Nele eu vou colocar 1. E na próxima casa, o milímetro. Ah, professor, não tem mais número. Só tinham 4, 8 e 1. E agora? Como eu não tenho número, eu coloco 0. Não tenho número, então 0. Tá? Então, ó, gente, de metro para milímetro, 4,81 metros é a mesma coisa que eu ter 4.810 milímetros. Viram só? Como é bem mais simples do que você sair multiplicando ou você sair dividindo. Tá? Só é o que? Colocar aí na reta certinha e você ir distribuindo os números. Vamos ver aí um outro exercício.
0,9 quilômetros equivale a quantos centímetros? Tá? Então vou fazer do mesmo jeito. 0,9 quilômetros equivale a quantos centímetros? Ó, pessoal, eu vou colocar o que? 0,9, vamos lá, aqui no quilômetro. 0, aqui 9, aqui 0, aqui 0, aqui 0 e na última casa no centímetro 0. Eu vou ter, ó, 90.000 centímetros, 90.000 centímetros. Viram só, gente? Eu saio, ó, do quilômetro, chego no centímetro, colocando 0 no quilômetro, 9 no hectômetro. Acabou meus algarismos, que eu só tinha 2. Então, até chegar no centímetro, eu vou colocando zeros. E tenho aí os meus 90.000 centímetros. Viram só como é simples? Vamos aqui, ó, ver mais uma. Para sair do ponto A e ir para o ponto B, um ciclista consulta um mapa e repara que a escala é 1 para 600.000 centímetros. Ao verificar a distância em linha reta entre os pontos A e B, ele encontra a medida de 1 centímetro. Desse modo, a distância em quilômetro entre os dois pontos é de, certo? A cada 1 centímetro na escala que ele acha, equivale a 600.000 centímetros na vida real, certo? 1 centímetro na escala equivale a 600.000 centímetros na vida real. Então, ó, gente, ele disse o quê? Que ele achou 1 centímetro no mapa. Então, se a gente for usar nosso padrãozinho lá, ó, metro, decímetro, centímetro, milímetro, decâmetro, hectômetro e quilômetro, tá? Usando nosso padrãozinho, mudar só aqui a cor. Então, ó, eu tenho 600 centímetros, certo? 600 centímetros. Para me transformar agora em quilômetro, como é que eu vou fazer, professor? Gente, bem simples, só é fazendo o caminho de volta, certo? Eu estou aqui em centímetro, eu vou chegar aqui em quilômetro, certo? Então, olha, é 0, vou começar aqui, ó, um 0, agora o outro 0, o segundo 0, o terceiro 0, certo? Quarto 0, aqui, o quinto 0, aqui, e agora o 6, tá? Botei, ó, os 600.000 aqui, cada um nos dois. Só me interessa onde eu parei, quilômetro. Qual é o número que está nele? 6. Então qual é a minha resposta? 6 quilômetros. Tá? Então é 6 quilômetros. Tá aí minha resposta. Viu, gente? Não tem complicação. Só é você ir de trás para frente até chegar lá onde você quer. Acabou os números, você completa com 0. Ah, professor, suponha que tenha acabado um número, não fosse 600.000 quilômetros, fosse 60.000.
tivesse acabado, então, tivesse acabado aqui, ó, o 6 aqui, só que eu tenho que chegar em quilômetro, então eu vou completar com 0. Gente, se o nosso primeiro número fosse o 0, que é onde eu cheguei, eu ia colocar simplesmente apenas uma vírgula, então minha resposta ia ficar 0,6 quilômetros. Tá vendo como é simples? Bastante fácil. Bastante fácil. Então só ia ficar 0,6 quilômetros. Então um métodozinho aí infalível para fazer transformações. E aí, gente, mais um aí pra gente encerrar, tá? Fazer a saideira. Deseja-se comprar lentes para óculos. As lentes devem ter espessuras mais próximas possíveis da medida 3 mm. No estoque de uma loja, a lente de espessura de 3,10 mm, 3,021 mm, 2,96 mm, 2,099 mm e 3,07 mm. Se as lentes forem adquiridas nessa loja, a espessura escolhida será em milímetros de... Gente, a gente tem que escolher a mais próxima de 3 milímetros, né? Então, se eu pegar entre 3,1, só a primeira casa decimal, e 3,0, ó, sem considerar o 21, essa segunda aqui está mais próxima. Então isso aqui já sairia. 3,0 para 2,96, ó, certo? Essa daqui, a 3,021 está mais próxima ainda, certo? Por quê? Porque a diferença, ó, tá na casa do 0 e aqui é 3,0 também, tá? Posso ler de trás do 3 é 3,0 milímetros também. Então continua aí na mesma casa. 2,09, vi? 2,0, ó, praticamente 1 milímetro. Então continua lá na nosso númerozinho famoso. E 3,07, ó, 0 e 0 também. Então esse aqui cancela, ó. 3,0 e 0. Segundo o primeiro número da casa decimal é o 0. O primeiro algarismo é um 0. Então vamos para o segundo. O segundo algarismo é um 2. O segundo aqui é um 7. Então esse é maior. Como eu tenho que chegar para o mais próximo do 3, então esse também não vai me interessar. Logo, a lente que eu devo escolher é a lente da letra C. Ok, gente? Então, ficamos por aqui, vemos essas questões. Você, pessoal, fique treinando. Treina aí. E, principalmente, pessoal, vamos ajudar o canal aí. Dá seu like, inscreva-se no canal, que à medida que forem surgindo, a gente vai postando mais questões, vai se aprofundando nos assuntos. Treinem, vejam, dúvidas, comentem, postem seus comentários, tá ok, gente? Então vamos lá e vamos continuar aí aprofundando cada vez mais na física, ok?